Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá começando o seu programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal para falar sobre tudo, trazer novidades e, acima de tudo, grandes convidados, personagens do esporte. Vocês terão hoje a presença de um jornalista, olha, de alto quilate. Grande amigo, grande personagem do esporte, estou falando de Anderson Shane, visitando aqui o nosso programa A Hora do Esporte. Tudo tranquilo, Shane? Tudo que bom tê-lo aqui. Obrigado. Bom reencontrá-lo. Faz tempo que a gente não se via, né? A não ser as mensagens da vida, um corre. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal da Hora do Esporte também. Aliás, ultimamente eu tenho mais te ouvido do que te visto. Porque o Anderson Shane, meus amigos, hoje a gente vai falar bastante sobre a carreira dele, mas eu quero já começar meio, não do fim, porque esse não é o fim, isso é algo maravilhoso, mas hoje você é a voz do Allianz Parque, me conta isso, que bacana, cara. Eu quando vou aos jogos, transmitir os jogos do Palmeiras, sempre fico extremamente orgulhoso lá quando entra aquela voz chamando a torcida alviverde. É muito legal porque essa comunicação esportiva melhorou bastante, principalmente depois da Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente começou a ter profissionais, ou jornalistas, ou radialistas, ou comunicadores em geral, nos estádios. E está crescendo. Então eu tive essa oportunidade, que foi difícil no começo, para me assumir primeiro palmeirense. Obviamente, tem que ser torcedor do clube. Mas tem que ser palmeirense? Então, eu defendo uma tese que é a seguinte: você tem que ser profissional. Sim, lógico. Ponto. Mas se você torce para um clube, melhor ainda. Mais fácil. Mais fácil. Claro que se você não está no seu estado de origem, se eu não estou em São Paulo, o Amazonas me chama, tranquilo, o Manaus, só para citar um exemplo. Sim. Mas quando você está dentro do seu estádio, do seu estado, eu acho que tem que ser, para esse tipo de função, o torcedor. Eu, por exemplo, já trabalhei no rival. Sim. Já trabalhei com o Jornal do Corinthians, o Jornal Fiel, lá em 2010. Foi o primeiro jornal segmentado de um clube. Sim. E vendia muito bem. Então ali a gente era o quê? Entre aspas, eu sou profissional. Inclusive quando me chamaram eu pensei que era uma pegadinha. Eu falei, não, mas você está me contratando, eu não torço para o Corinthians. Aí até então o diretor do jornal falou assim, mas você é profissional, você é jornalista. Eu falei, sou, então quero jornalista. É isso que às vezes o torcedor não entende. Aí se esbarra nas redes sociais. Porque tem muita gente que está hoje no Palmeiras, eu não estou falando de jogador, estou falando de parte administrativa, que trabalhou em outros clubes. E é profissional. Obviamente que você não pode ter essa exposição nas redes sociais. É aquela coisa que eu falo sempre para as pessoas quando elas deixam certos rótulos entrarem. Tem um jornalista, até o nome não vem ao caso, mas ele trabalhava numa emissora de rádio segmentada. Uhum. E aí ele andava com a camisa para cima e para baixo. E eu um dia falei assim para ele, poxa, cara, não fica com essa camisa, porque você é jornalista. Isso, amanhã você sai dessa emissora, você vai ser visto como um torcedor, assim. E eu lembro que até ele me respondeu super mal. Eu falei, poxa, também tonto eu de tentar dar um toque e tal. Mas as pessoas às vezes não entendem isso, né? Que o futebol é essa maluquice apaixonante e as pessoas acabam misturando um pouco e dizem assim, não, o jornalista precisa torcer para o time. A gente está cheio de histórias aí de pessoas super bem-sucedidas em várias equipes. Treinadores que foram jogadores, ídolos de outras equipes e hoje brilham e de repente não tem absolutamente nada. Só que ainda você tem que, de repente, enfrentar ali uma resistência de alguns profissionais, né? Eu falo muito para a garotada, pessoal que está saindo de faculdade agora, a gente dá muitas palestras. Se você se assumir torcedor de um clube, indo para a mídia segmentada, que geralmente é na internet, no começo da sua carreira, isso é um risco que você tem que estar ciente de você não assumir. Eu tenho alguns ex-alunos e tem uma ex-aluna que virou amiga, que no começo ela estava num segmentado do Corinthians. Nenhum problema em você trabalhar, Sim. mas você se assumir no microfone, um exemplo que eu vou falar para ela,
Gol do Corinthians, vamos lá, meu timão, é o timão do povo. Não, aí você já está indo pro lado do torcedor. Mas nada impede de você narrar, é o gol do Corinthians e jogar pra galera, é o time do povo, tal. E aí você fica neutro. E ela seguiu essa orientação diferente do toque do seu amigo. Hoje ela está numa TV fechada muito bem narrando. Pouca gente sabe que ela torce pro Corinthians. Ótimo, ótimo. Nós começamos a carreira, quando a gente saiu da faculdade, entramos nos veículos, todo mundo sabe quem trabalha, para quem você torce. Ligava o microfone, Luciano. Sim. Eu era o jornalista. Não importa se eu estava no São Paulo, onde eu viajei o mundo, no Corinthians cobrindo o rebaixamento, no Palmeiras na segunda divisão ou esporadicamente no Santos. Minha função era levar a informação sem misturar o lado do torcedor. Acho até que quando eu estava no Palmeiras eu era mais crítico. Sim. Mas não mudava para a chavinha para o torcedor. E hoje no Allianz, eu tomo cuidado para não ativar de jeito nenhum esse modo torcedor, mesmo com o uniforme. Sim. Eu tenho um protocolo, parece que é simples, mas não é, principalmente quando é Conmebol. Você tem um protocolo a seguir e tudo mais, você tem que informar, você tem prestação de serviço. Você faz a parte só do esporte ou você também apresenta shows? Não, não. É só do esporte. Eu sou um jornalista freelance do Palmeiras. Tá. Eu sou um jornalista PJ, eu não frequento academia de futebol. Entendi. Diferente de outros colegas que Sim. lá estão todos os dias. Mas eu tenho que estar a par do que acontece. E o Palmeiras, ele é pioneiro no Brasil, uma iniciativa que começou com a presidente Leila Pereira, da gente fazer um pré-jogo no estilo NBA, no estilo futebol americano. A gente fica no campo. Quando são as competições nacionais, regionais e nacionais, a gente pode ficar no campo, tem um cinegrafista, a gente aparece ali pro telão, Sim. animando o pessoal, e aí vem a inovação. Trazendo personalidades que são entrevistadas, participam ali de um bate-papo e depois escalam o Palmeiras. Então isso não tem em outro local que eu tenha conhecimento. Sim. Do futebol de primeira divisão, segunda, por exemplo, não tem. Aí terminou esse protocolo que a gente faz embaixo com os horários, aí eu subo na cabine e aí eu vou fazendo os outros protocolos até o final. Então eu já vi Roberto Cabrini, que cobriu guerras, se emocionar. Sim. E gaguejar, coisa que o homem não faz, o homem é bom. Eu já vi várias personalidades chorarem. Tramontina, sabe? Eu vi personalidades chorarem. Eu vi a Carolina Ferraz chovendo. Eu falei, Carol, vamos fazer aqui embaixo, no vestiário. Não, eu quero ir lá na chuva. Foi a Carolina Ferraz, inclusive, que encheu os olhos d'água, porque o pai, ela tinha muita história por estar ali. Então, aí você pega ex-jogadores, seu Dudu, que infelizmente nos deixou. Sim. Seu Dudu estava lá, sendo homenageado em vida para o estádio todo. Então, isso é único. E eu gostaria que os outros clubes fizessem isso, não para falar lá, o Palmeiras é pioneiro. Não, porque isso é história do futebol. Não, e agrega valor ao espetáculo, né? O brasileiro, ele tem que entender que o evento esportivo, para que ele seja valorizado, ele precisa ter mais conteúdo. A gente vai para uma NBA, você sabe que tem uma abertura, tem show, tem entrada, exatamente. Tem telão. E hoje você vai no Allianz, você sabe que você tem aquela entrevista sempre com um personagem palmeirense, ou ex-atleta, ou como você disse, atriz, jornalista, mas pessoas ligadas ao clube. Então, já dá motivo para quê? Para a pessoa chegar um pouco mais cedo. Tem aquela coisa de botar o rosto no telão, tem a coisa dos personagens ali, dos mascotes, que tem atividade através do marketing, né, para chutar o pênalti, para sair a bola do meio de campo. Eu vejo que você está sempre ali acompanhando. Então, isso gera engajamento que o próprio clube vai colher isso com recursos, né? Você se lembra a primeira vez que você entrou no estádio de futebol? Todo mundo se lembra. Sim. A gente tem uma ligação afetiva com o clube de futebol, com o pai, com a mãe, com o avô, que vai passar um tempo, eles não vão estar mais lá. Exatamente. Eu lembro quando eu levei meu filho pela primeira vez no Palestra Itália. Eu estava na Rádio Globo e eu falei para a mãe dele, fica aqui, coberta, eu vou lá para o campo, depois eu encontro vocês. Pacaembu, e são coisas que eles nunca mais vão esquecer na vida. Esse momento afetivo, que você falou, agrega ao clube. Sim. É aquele torcedor que mais para frente pode ter um vínculo de sócio do clube, pode comprar uma camisa oficial, vai ajudar o clube.
vai extravasar no estádio. Sim, e mal nenhum nisso. Ali é um lugar que pode com limitações, mas você pode extravasar, entendeu? Então aquilo ali é convivência social e é emoção afetiva. E quando a gente fala dos mascotes, poxa, você vai no Santos, você não precisa ser santista para gostar de Balinha e Baleão. Imagina, são É um personagens... espetáculo. O ingresso é tão caro hoje, Luciano. O futebol ele se profissionalizou e ficou tudo muito caro. Então você proporcionar isso para quem você ama ou para si mesmo, não tem preço. Sim. Não tem preço. E uma das coisas que você citou, quando foi criada essa nova comunicação no Palmeiras, era justamente para trazer o torcedor mais cedo para o estádio, para evitar ficar do lado de fora e participar e interagir mais, que eu acho que é uma das missões que todo mundo tem que ter para evitar a violência do lado externo, entendeu? Chegar, entrar e ter uma conteúdo grande família positivo, ali. né? Sim, Quanto mais sim. conteúdos positivos, assim, e eu vejo na sua linguagem também que você em nenhum momento você entra provocando o adversário. Recentemente eu acompanhei o derby, poxa, sempre assim com palavras de exaltação, de valorização ao Palmeiras, no caso, mas nunca desrespeitando o adversário, nunca com piadas, nunca com provocações. Lógico que isso é seu, do seu caráter, da sua ética profissional, mas também isso também é da gestão do Palmeiras hoje, de ter essa posição de receber as pessoas e de respeitar as pessoas para agregar num valor que crie só pautas positivas. Até porque se eu fugir de alguma coisa que está no protocolo, eu vou ser penalizado. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Quando eu assumi essa responsabilidade de comunicar, eu chego no Palmeiras, onde tinha um profissional muito capacitado lá, há quase 10 anos. Já é muito difícil. As pessoas não me conheciam no geral, nem todo mundo ouviu rádio, a minha comunicação anterior. Então era uma responsabilidade e novo para mim, porque a gente está no estádio, eu nunca ouvi o comunicador anterior, porque eu estava de fone na minha transmissão. Sim. E era um desafio, eu gostei desse desafio. Falei, vamos fazer. Então a gente pega, e não é fácil, viu, gente? A gente tem cinegrafista, que pega geral de cima, cinegrafista lá embaixo, auxiliar, estou contando 4. Aí tem o pessoal do telão. Quando eu grito gol, eu tenho um produtor, que é o Cimatinho. Beijo para Guilherme Cimati, que é um baita profissional. Cimati, acabou de ganhar um prêmio da PCA. Poxa, que bacana. Eu estou muito bem na retaguarda. Tem a Lê, que é do marketing, fica lá embaixo. Aí tem o cara do som, o cara que faz as substituições do GC e o cara que coordena. São mais de 10 pessoas para tudo aquilo que parece ser muito simples ir para o ar. Se você não tiver sincronizado com tudo isso, acontecem coisas erradas, como já aconteceu lá atrás. Até você enturmar, é difícil. E ainda tem o pessoal do Allianz, que cuida de outra comunicação de placas lá embaixo. Então a gente tem meu protocolo, quando eu estou lá embaixo. Eu tenho o horário para chegar, para fazer o desafio dos mascotes. Tem o horário da irrigação, não pode atrasar. Aí você tem o horário da entrada dos goleiros, que foi uma criação que surgiu em um derby, que alguém falou, faz a entrada dos goleiros. Até então não fazia. E a torcida vem junto. Faz a entrada dos jogadores de linha. Aí eu vou falo o nome de todo mundo ali. Todo mundo que está titular e reserva. Aí nisso eu já tenho que ter no meu papel a escalação e o telão também. A escalação começa com a arbitragem. Aí depois o time visitante, que você faz aquela comunicação bem desanimada. Lógico. Um dia eu fiz uma escalação do Santos, o pessoal ficou bravo comigo, falaram que eu estava animado para escalar o adversário. Falei, é novo para mim. E é verdade. Você tem esse contato com a torcida? Tenho. Eles interagem com vocês? Tipo assim, tenho. Tal dia você falou isso, tal dia você falou aquilo? Tenho. Hoje ainda bem que é só elogios, mas lá atrás foram as pedradas. Então eu vou lá bem desanimado. Sim. E confesso a você, quando às vezes não dá nem para ouvir, eu não forço muito minha voz, não. 1, Cássio. 2, Fagner. 3, Gil. Ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Eu não posso subir o tom. Sim. Que é o adversário. Lógico. E aí, quando é o Palmeiras, o convidado, eu falo, agora para a escalação do Palmeiras, fulano de tal, o estádio vem, entrega o microfone na mão dele. Às vezes a pessoa está tremendo. Às vezes a pessoa não quer fazer. E aí a gente explica, é assim, assim, assim. O seu monitor ali, o retorno, tal. Tem gente que vai muito bem, tem gente que trava.
E tem gente que vai excepcionalmente bem, né? E aí eu pego, falo dos reservas e agradeço a pessoa. Então esse é o protocolo parte 1, aí eu subo. Quando tem gol, a gente tem que saber quem fez o gol. Parece fácil, a gente fica perto do Gol Sul. Então a gente tem o quê? O bom e velho rádio. O meu radinho tá ali, porque a TV vai ter delay. Então tem todo um protocolo. Quem fez o gol? Fulano. Agora mesmo, recentemente no derby, subiu um menino e fez uma cabeçada. Aí eu falei, é o Vitor Reis. O pessoal, é o Flaco Lopes. Só que você tem que ser muito rápido para pôr no telão um nome. E se você põe errado, aí é cobrança. Então todo mundo, Vitor Reis, então vai embora. Já aconteceu errado, a gente corrige depois. Já cartão amarelo. O gol do Veiga no clássico, todo mundo deu o gol do Veiga e depois a gente viu que o Fabinho estava deitado na barreira. O que eu fiz? No jogo seguinte, durante o aquecimento no gramado, eu falei que o gol foi do Fabinho, aí eu pedi pro pessoal do telão colocar a foto do Fabinho e gritei o Avante Palestra. Porque é um incentivo pro jogador também. Lógico. A torcida vem junto, tem as crianças que ficam loucas ali. No último jogo tinha uma menina especial, ela chama Valentina. Ela queria falar no microfone o nome do Gabriel Menino, porque ela é fã do Gabriel Menino. Aí eu levei, entreguei o microfone, muito legal. Que bacana. O Everton terminou o aquecimento de goleiro, desceu, deu toda a atenção para ela antes de se trocar. A filha dele chama-se Valentina também. Então tem muita coisa legal dos bastidores que o torcedor não sabe. Sim. Eu encontro os amigos lá do Corinthians, eu vou lá e dou um abraço na galera. Que não é rival, não é para dar pedrada. Lógico. São amigos, está todo mundo ali trabalhando. Sim. É isso que às vezes o torcedor não entende. Eu todas as vezes que trabalhei como setorista, eu não consigo ter aquela raiva, assim. Também estou falando tanto tempo no jornalismo, mas não dá para você ter mais aquela raiva, porque você começa a ter relação com pessoas, né? São pessoas. Como é que você vai? Poxa, por exemplo, Palmeiras, eu fui setorista do Palmeiras 5 anos, de 2002, 2003 até... Você pegou 2005, Série B também. Peguei Série B, peguei aquele time com Palaia, com Della Mônica. Poxa... Parte difícil. Era uma parte difícil. Para mim foi uma parte muito marcante também da minha vida particular. Então foram momentos, poxa, que eu tenho um carinho muito grande. Esses dias chamaram o Mirandinha. Falei, cara, o Mirandinha. Nossa. Aí veio a memória afetiva que eu te falei. Quando eu era criança, que eu tinha um jogo de botão, o meu número 9 era o Mirandinha. Eu fiquei emocionado de ver o Mirandinha. Eu falei, Mirandinha, cara, eu sou muito seu fã. Esse cara foi pro Newcastle, abriu o caminho para os brasileiros. Tá velhinho. Numa época que era muito mais difícil você ir jogar na Premier League. Aí mexeu comigo. Eu falei, cara, tira uma foto aqui. Cara, eu sou muito seu fã. Eu sou fã de todo mundo que vai lá, mas, poxa, eu era criança. E o Palmeiras não ganhava nada. E eu falo isso pro torcedor no estádio, tá? Falo, pessoal que gosta de título todo ano é bom, mas você ficar 17 anos sem vencer, ver seu time derrotado no Morumbi lotado, é uma facada no coração, é triste, mas é aí que o amor aumenta. Sim. É aí que você se torna torcedor. Não disse que a torcida do Corinthians aumentou quando foi o tabula de 23 anos lá? E assim tudo. O título mais importante assim, do Corinthians é um campeonato paulista. O Botafogo, que última vez foi campeão em 95 do Brasileiro, a torcida talvez não tenha crescido tanto, mas tem muita gente que torce. A gente vê aí no Engenhão, né? Então, assim, a gente torceu pro Santos naquela época que infelizmente perdeu. Ficou muito Botafogo. Tempo. É verdade. Ó, daqui a pouco tem mais histórias com o Anderson Scheini. Eu vou sair para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a passagem dele brilhante no jornalismo esportivo. Passagem não, porque ele ainda segue na ativa. É rapidinho e a gente já volta. Beleza, tô de volta aqui com o Anderson Scheini, jornalista, voz do Allianz. Tá feliz da vida, né? Afinal de contas, tá uma moleza torcer pro Palmeiras. Trabalhar no Palmeiras, então, nossa, deve estar muito mais fácil ainda. Scheini, fala um pouquinho também do seu início aí como repórter, jornalista esportivo. Como é que foi essa passagem de sonho de menino apaixonado por futebol para chegar com a latinha, como a gente gosta de dizer? Meu pai já se foi, meu pai era corintiano. O primeiro jogo de botão que eu ganhei foi do Corinthians. Ele tentou? Tentou, e eu morava na Vila Sônia, perto do Morumbi.
Então era um programa de família, às vezes, não sempre, mas eu, minha mãe, minhas irmãs, ir para o Morumbi ver jogo do Corinthians. Eu lembro que eu falava para ele, para quem é aquele cabeça branca? Aquele é o Birubiru. Legal, Birubiru. Só que aí, intuitivamente, quando ele me dá aquele botão, o estrelão é onde você coloca para jogar. Eu não tinha, a família era bem pobre. Colocava no chão e riscava com giz. Ali eu comecei a pegar número, colocar, pegava um caderno, como que é a escalação do Corinthians, como que é. Ali eu comecei, como a maioria dos comunicadores fizeram. Aí me chega o lado da minha mãe que eu descubro que é italiano. Eu sou neto de italiano. Aí eu falo, pô, legal. Aí eu estou nos grandes momentos do esporte e da cultura, uma das 200 mil reinaugurações do Pacaembu. O Palmeiras me consegue um empate milagroso contra o Santos, aquela camisa verde bonita. Falei, você é palmeirense. Aí já começa a dificuldade, porque o Palmeiras não ganhava nada. Aí eu cresço, sempre gostei de rádio. Meus pais são culpados, entre aspas, por ouvir o rádio verdadeiro, o rádio AM, o rádio de Eli Correia, Oswaldo Betil, Zé Bétio, Afanásio. Eu ouvia demais, gostava demais. Falei, pô, legal isso. Eu morei no interior e morei na capital um bom tempo e sou de São Bernardo, mas só nasci em São Bernardo. Um dia, essa história é muito louca. Meu pai era porteiro, minha mãe costureira. E meu pai às vezes me levava para o trabalho. Aí eu passava em frente a um portão grande, cara. Falei, pai, o que é isso aqui? Aqui é a Rádio Globo e Rádio Excelsior. Meu pai era porteiro na Rua das Palmeiras. Sim, aqui. E o seu Afanásio, que era um canhão de audiência, um repórter policial, estilo Gil Gomes, na mesma época, ele tinha um apartamento nesse prédio. Afanásio Jazade. Afanásio Jazade. Que depois virou meu amigo. O tempo é muito louco. O Eli Correia virou meu amigo. Trabalhei com esses caras que eu ouvia quando era criança. Aí eu falei, pô, que legal, né? Pô, rádio. Aí comecei a acompanhar rádio. Então eu gostava de acompanhar política, votação. Eu lembro da eleição de 85 em São Paulo, que o Fernando Henrique chegou na cadeira. Eu tinha 10 anos e o Jânio ganhou. Maluca essa criança, né? Começando a acompanhar futebol. Não façam isso. Falava que ia para casa da minha avó, morava já na Zona Sul, no Morumbi. E minha avó sempre morou na Rua Frei Caneca, pertinho do Pacaembu. E eu falava que ia para minha avó e não ia para minha avó. Ia para o Pacaembu. Ia para o Pacaembu ou ia para o Morumbi e entrava. Porque naquela época a criançada não pagava, você tinha que entrar com um adulto. Olha o risco. Mas era tudo, ia ver jogo. E um dia eu entro no Pacaembu todo amarelo. Imagina um jogo. O jogo era Corinthians e Portuguesa. E você entra no Pacaembu todo amarelo. O que está acontecendo? Aí você vê a força do rádio. O Osmar Santos tinha saído da Globo e ido para a Record, a Rádio Record. E a grande patrocinadora da Rádio Record era a Rayovac, as amarelinhas. É verdade. E quem fosse de amarelo pagava 50% no ingresso, alguma coisa, alguma promoção, ou se levasse pilha. Aí você vai no estádio, todo amarelo. E eu fui, Cláudio Adão deitou e rolou, o Corinthians perdeu 4-1, 4-2. Aí eu já senti que eu ia ser palmeirense, que eu gostei daquele resultado. E eu entrei no vestiário do Pacaembu. Eu falei, eu vou embora cedo. E aí tava tudo fechado em cima. Aí eu desci. Quando eu vi, eu estava na porta do vestiário do Corinthians e não conseguia entrar. O vestiário ele era assim, abria de um lado e fechava do outro. E eu entrei no vestiário da Portuguesa. E lá eu tinha um boné que o René Simões autografou. Nossa. Ica, Kita, Esquerdinha. Aí me apaixonei. Eu quero fazer isso aqui, velho. Eu vi um pessoal ali, rádio pulsando. Aí o tempo foi muito bom, viajei para Cuiabá. Lá eu começo em Cuiabá a trabalhar com comunicação. Sim. Num terminal de ônibus. Depois eu fui para uma rodoviária, lá de Cuiabá, já com 15 anos. Aí a gente volta para o interior, meio nômade a família. Lá em Capivari começa tudo. Capivari, eu estou numa rádio, que tem até hoje, chama FM Raízes, locutor de programação, radialista. E aí o pessoal começa a seguir o Capivariano, que é um time que hoje está na série A2, subiu para A2, mas naquela época era uma draga, estava na última divisão, penúltima divisão. E eu joguei no Capivariano, categoria de base. Aí, primeiro ano eu fui plantão esportivo.
No segundo ano, o repórter falando, isso não é para mim não, porque as viagens eram bem cansativas. Eu entrei, aí comecei a fazer reportagem de campo, em 94, no estádio, que é o Carlos Conag, que tem até hoje, que meu pai foi um dos empreiteiros. Aí eu falei, vou embora para São Paulo estudar, porque aqui não vai ter muita oportunidade para isso que eu quero. Venho para São Paulo e fico 4 anos, Luciano, batendo na porta das rádios, pedindo oportunidade e nada. Que é a época que eu trabalhei na Fundação Dorina, como técnico de áudio. Aí surge o estágio na Rádio Globo em 2000. Eu entro na primeira turma de estágio, depois de várias seleções, várias provas e tudo mais. Quando eu sou aprovado como estagiário ainda, eu entro numa sala e lá está Oscar, Oswaldo Maciel, Ulisses Costa, Paulo Roberto Martins, Romeu, Luiz Augusto Maltoni, Garrafa, Marcos Luiz. Deus. Cara, aí começa a história para valer. Começou em Capivari, mas ali profissionalmente, que eu já estava na faculdade, e ali começa uma trajetória que durou na Rádio Globo 8 anos, estagiário, trainee, repórter 1, repórter 2, repórter 3, viajando o mundo, cobrindo vários clubes, e depois eu vou para outros veículos dentro do mesmo segmento. Eu falo que Deus foi muito bom. E a Rádio Globo, para quem não sabe, é na Rua das Palmeiras, onde eu era moleque e via aquele naquele portão e onde o Afanásio trabalhou. Que bacana. Das viagens, assim, o que você lembra com carinho, assim, de grandes coberturas que você fez? Aí entra o lado profissional. Eu gostava muito de cobrir o São Paulo nos anos 2000, obviamente, porque o São Paulo ganhava tudo. Viajava. Então, gente, quanto que eu falo pro jornalista? Eu era um palmeirense, mas eu era jornalista acima de tudo. E cada vez que o São Paulo ganhasse mais, eu ia viajar mais, eu ia aparecer mais. Aí México, Colômbia, toda a América do Sul, acho que só não fui pro Chile, o resto eu fui em todas. Cobrindo o São Paulo campeão, vendo a formação daquele time que o Cuca começou a montar, Mineiro, Josué, Fabão. Depois foi campeão mundial em 2005. Aí chegou Alex e tal. Eu vi aquela formação Danilo. Eu era setorista do São Paulo quando você tinha acesso aos clubes. Eu lembro que eu levava meu filho de sábado comigo para trabalhar. O Dr. Marco Aurélio queria que ele virasse São Paulino, deu um chaveiro, um monte de... Eu falei, dá tudo isso aí. Não vai virar São Paulino. Não vai, não. Não, aqui não. Aí eu agradeci o seu Marco Aurélio. Quando ele era no Palmeiras, ele tirava foto com o Valdívia, com o Edmundo, no sábado. Hoje não pode nem male passar na porta. Imagina. Aí o São Paulo foi campeão de Libertadores, e eu acompanhando desde o começo, muito feliz. Não fui para o Mundial, estava escalado para o Mundial, mas eu não fui, porque na oportunidade julgaram que eu era muito jovem. Eu não podia brigar, foi meu chefe no meu lugar, aí muito menos. Mas a grande cobertura que eu lembro que eu fiz na Rádio Globo foi em 2007, Copa América, com muita dificuldade, parte particular e profissional. Eu e o Francisco Aiello passamos muito perrengue com o Luiz Inácio, de logística. Quando o Brasil estreia contra o México, o Brasil perde para o México e nasce meu filho aqui no Brasil. Quando eu falei que eu ia, eu falei para a mãe dele, vou ou não vou? Vai. Ele nasceu, perdeu, eu falei, agora vai perder, eu volto logo para conhecer meu filho. Marquinhos tem 17 anos. Aí o Brasil começa a ganhar. De todo mundo depois, só foi a única derrota. Ganha, empata, ganhava nos pênaltis o Brasil. O Doni era o goleiro. E na final, em Maracaibo, estava com meu amigo Eduardo Afonso na tribuna, ele na Rádio Bandeirantes e eu na CBN. Globo e CBN, mas eu fiz mais pela CBN. Ele desceu, eu falei, onde você vai? Eu vou lá no campo, mas não entra. Eu vou lá no campo, eu vou entrar. Eu falei, então eu vou com você. As nossas malas já estavam ali, porque dali a gente ia para a base aérea e voltava para o Brasil. Rapaz, entramos não sei como, tinha um monte de segurança. De repente a gente está no campo, o árbitro apita. E eu com o celular, o Deva, saudoso amigo, aqui, e a gente fez a cobertura no campo, com o celular, entrevistando os jogadores campeões. O Júlio Batista fez um golaço, a gente ganhou da Argentina. De repente, Luciano, eu olho para o lado, Zanetti, Messi, Riquelme, do lado, 2 metros, chorando. O Messi, claro, bem no comecinho da carreira. Novinho. Cara, aí eu só não chorei porque eu estava no ar ainda, porque veio 45 dias fora de casa, sem conhecer meu filho, perrengue em viagens,
logística. E o Brasil foi campeão. E eu pensei que não ia ser, porque eu falei, a Argentina vai deitar. Que legal. E o Brasil arrebentou. Então, essa foi a grande cobertura, esse foi o grande momento de superação, até a gente voltar e aí eu conhecer meu filho. Show de bola. Shane, tá chegando o final do nosso bate-papo. Quero agradecer muito você ter vindo. Por favor, deixe suas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhar seu trabalho. Você posta as coisas do Palmeiras? Posto. Como... Posto assim, moderadamente, mas posto. Posto mais no dia a dia ali nos stories. Os convidados. Porque além do Palmeiras, eu trabalho no GOAT. Sim. Eu trabalho como narrador lá no GOAT. Trabalhei no Terra lá atrás também. E tem uma empresa que é a Shane no Campo Eventos Esportivos, que tem como principal cliente o Sesc São Paulo. Então eu dou aula de comunicação esportiva, narração e tudo mais. Então a galera que quiser me encontrar, Shane no Campo lá nas redes sociais ou Anderson Shane, e vamos que vamos. O seu site Shane no Campo ainda segue? Não. Não, e o site contava os bastidores, era bem legal. Até hoje a galera me fala, mas por que parou e tal? É verdade. O blog ainda deve estar no ar, Shane no Campo Blog Esporte, mas foi de 2008. Dava trabalho, né? Dava trabalho. Aí quando o mundo começou a ficar muito chato, aí eu parei, sabe? Porque eu falei, eu faço isso aqui por diversão, cheguei a ganhar dinheiro com o site. Mas aí, o que dá audiência? Infelizmente, notícia ruim, demissão, morte. Falei, cara, já estava me fazendo mal. Aí começaram a vir ameaças de processos, de coisas que eu tinha razão. Falei, quer saber? Não quero. Vai dar muito trabalho, deixa quieto. Mas ficou registrado. Ficou. Muita gente lembra. Furei muita gente por aí. Tem gente que não gosta de mim até hoje por causa disso, que eu falava a verdade lá. Mas vida que segue. Shane no Campo, então, para te encontrar? Shane no Campo nas redes sociais, ou Anderson Shane, que aí tem mistura de tudo um pouco, até para saber aí cursos e tudo mais, procura a gente lá. Maravilha. Sucesso para você e casa sempre aberta para você voltar. Obrigado. Aqui. Um prazer vir aqui, rever o amigo, e a gente tem uma história tão longa, né, de tantos anos lá atrás, e isso é muito bom, que não se perca nunca. Amém. Aí, Anderson Shane, nosso convidado, fechando o programa Hora do Esporte. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com muito mais histórias do esporte para vocês. Valeu, galera. Valeu, Brasil.